Então aqui, ó, vocês veem, então vamos, é que eu também adoro abrir uma tela e tal, blá, 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 mas assim, eu vou tentar abrir uma tela só também, que é melhor, né, porque senão eu só confundo mais vocês, mas assim, aqui, ó, então aqui, só recapitulando, né, essa aqui a gente viu o button, né, button, se a gente for ver, se a gente, né, for entender esse cara aqui, é o que a gente estava vendo aqui agora, né, basicamente, então a gente tem aqui uma validação que é modificando o estilo, né, passando uma propriedade que modifica o estilo, aqui que eu comentei, né, da validação na mesma linha. Aqui é um outro texto, esse outro texto aqui é sempre tem a mesma, né, não tem alteração nenhuma, né, então tem sempre o mesmo gray 25 ou o mesmo bold, o mesmo tamanho, né, se a gente alterar aqui a gente vê que altera lá também, pá. Deixa eu ver aqui, ó, botão. E aí a questão é que o que define de fato esse botão, né, as propriedades, são as propriedades dele, né, que eu comentei, né? Então, por exemplo, se a gente, vamos supor, quer criar um novo botão que se chame, né, então aqui, ó, aqui, então aqui que a gente vai começar também a acostumar, né, mas assim, a ideia é que aqui no Storybook é que a gente tenha justamente exemplos de uso desses componentes, né? Então, por exemplo, aqui no ícone, que era mais padrão. Oh, meu Deus. No ícone era mais padrão, tal, no botão icon também. Aqui tem dois exemplos desse cara. O Navigator Header também tem alguns exemplos aqui, tá vendo? Também a mesma ideia, é que a gente cria algumas modificações, alguns exemplos de uso desse componente. Então, por exemplo, se você for, por exemplo, beleza, eu estou aqui na minha tela tal, vou importar esse componente que vai chamar esse botão, né? Beleza, eu preciso de um botão e esse botão vai chamar, não sei, botão de cadastrar, botão. Então a forma da gente utilizar esse componente, aqui que a gente vê, ó, tá vendo? Aqui tudo ó, vocês estão vendo em vermelho aí, ele já quebra e ele já mostra que está errado ou não, justamente pela própria sintaxe, né? Por exemplo, aqui justamente porque não está fechando uma tag, ou aqui ele reclama porque a gente consegue justamente pelas propriedades dele, que isso quem faz é justamente o TypeScript, que ele consegue. Então, se a gente for aqui na setinha, a gente vê, ó, beleza, estou usando um componente. Então, vamos supor que a gente, beleza, então, tem os componentes que a gente usa, então vou adicionar um novo componente, beleza. Aqui, ó, aqui ele já fala, ó. O tipo. Aqui não sei o que ele chama de. Ele não conhece. Não sei porque ele não sabe o nome do cara, mas assim. Não tem as propriedades do tipo button props, que são text e onPress. Então ele já fala pra gente que ele tem que ter essas duas propriedades, né? Então aqui, ó, por exemplo, então text. Aqui é onde eu vou passar para ela, né? Que é justamente o texto, que é o que define o botão de fato, né? O botão. Pô, beleza, a gente sempre vai ter a mesma cor de fundo, sempre vai ter ele habilitado ou não. O que define ele é o texto nesse caso aqui, né? Então, cadastrar, por exemplo. E aqui não precisa se preocupar muito agora, mas assim, também teria o onPress, né? O onPress, ele retorna uma função, né? Uma função que ele chama de função anônima. Com a função que ela executa aqui mesmo. Então, essas duas setinhas, ela denota que aqui o onPress, ele vai a cada clique ele vai executar o que está aqui dentro. Então, por exemplo, a gente pode pôr aqui o console.log.onPress. É que por padrão a gente vê que tem o actions, né? Porque ele já importa esse cara aqui do actions e ele chama o action do próprio Storybook, porque se a gente chamar uma função que não existe, não tem chamada, ele vai quebrar, né? Por exemplo, se não tivesse isso aqui, ó, só para vocês verem. Se não tivesse esse cara aqui, ó, depois eu colo de novo. Se não tivesse, ele já reclamaria, porque pelo TypeScript eu não posso, né? Eu tenho que ter uma função, porque senão ele vai chamar essa função e a função não existe. Então se a gente ver aqui, ó, por exemplo, de novo, ó, recarregando, ó, já está aqui, ó, cadastrar. É o botão que a gente acabou de criar. Se eu clicar nele, vai quebrar. Era para quebrar, né? Cadê? Não quebrou? Acho que quebrou, né? Ó, o inspect que deve ter quebrado. Mas ele quebra justamente porque... Ó, já deu erro aqui, ó. onPress not a function. Porque o quê? O que está acontecendo é o seguinte, né, só para vocês entenderem, né? Cada propriedade, inclusive o onPress, né? Que o onPress é uma propriedade, né? onPress, que na verdade, aí que tá, né? A gente pode passar uma propriedade que no caso é um valor. Isso, é porque ele não tem ação, ele não tem a função, é justamente isso. Por exemplo, a gente pode passar uma propriedade que é um valor, e esse valor beleza, ou essa que tem são algumas facilidades justamente do JavaScript, que o React utiliza de forma que facilita bem, assim, né? A propriedade que a gente pode passar pode ser uma função, e essa função está aqui fora, né? Está fora do componente, né? Então, por exemplo, conforme esse cara for clicado, né, aqui no onPress,
Conforme esse cara for clicado, agora sim, né? Antes ele tinha que. Porque, né, deu aquele warning lá, né? Mas aqui, se eu clicar, aqui ele deve estar. Ó, isso aqui tá até bom pra vocês testarem, ó. Se colocarem um inspect com console.log, ele já vai logar aqui, ó. Olha, tá vendo? Ó, o OnPress aqui, ó. É que aquele, ó. Ó, eles. Tá, deixa eu só. Aqui tá aqui, né? Então aqui, ó, deixa eu mostrar os erros pra vocês, ó. Navigation button. Então, esse console, né? Vocês veem, né? O console no React é a mesma ideia, né? Se o console no React, ele também logaria no próprio console aqui, ó, do Chrome, tá vendo? Então, botão direito, inspecionar, inspect console. Então, eu coloquei cadastrar, ó. Tá aqui o OnPress aqui, tá vendo? OnPress. Ou, né, ou qualquer outra coisa que a gente colocasse aqui, ele colocaria o console aqui. E aí a ideia é justamente essa, né? Que assim. Então isso aqui, né, assim, eu imagino que realmente é tudo muito novo, tudo muito, né, tipo, muita coisa ao mesmo tempo assim, mas assim, o componente não foge disso. É propriedade e é propriedade e é estado. O estado nesse caso ele não tem, mas independente do propriedade que eu passar para ele, né, no caso do texto ou qualquer propriedade que seja, esse componente vai se comportar dessa forma. E aí é que entra essa ideia toda a gente fala que no React é sempre componente, e essa é que é a ideia do componente de componentização. Então, tipo assim, tudo é um componente. A própria tela é um componente, o botão é um componente. Se a gente tivesse um outro ícone aqui do lado, ele também seria um componente. Então, essa né, é tudo muito novo, tudo muita coisa, mas assim, essa estrutura de componente, propriedades, né, e estados vai ser sempre a mesma. E a gente vai ver isso em alguns outros exemplos aqui, né? Mas esse seria o exemplo, por exemplo, de um botão, né? Por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver, então assim, né, dos componentes seriam isso, né? Então, e aí aqui, é o que tem aqui, né? Por exemplo, aqui no index é sempre o que define ele, né? O index é sempre a parte principal, né, o arquivo principal desse componente, que é o arquivo, né, de fato. E aqui ele tem o que a gente já viu aqui, né, que são as propriedades, ele passa o disable, ele passa o onPress, tá vendo? Ele passa a mesma função, ele recebe a função e aqui dentro, né, o que acontece? Aqui ele recebeu o texto a gente viu, era uma string. Aqui ele recebeu o disable também, né? Aqui no caso ele pode ser um booleano, né, ou não, pode ser um true, pode ser um false. E o onPress é uma função, então conforme aqui também tem um outro onPress, né, que o próprio vocês veem que é o próprio nome a própria nomenclatura que o React usa para os próprios componentes padrão, né, desse Touchable Opacity aqui, por exemplo. E a ideia é que todos os componentes têm essas mesmas propriedades, né, a gente pode passar as propriedades, as funções que é executado aqui dentro, e também isso vai fazendo mais sentido com o tempo, mas assim, o que acontece? Aqui na tela, por exemplo, a gente viu a launch, né, por exemplo, que aqui a launch ela só tem esse texto. Se a gente ver aqui no login, que foi o que eu fiz outro dia, por exemplo, criei a launch, aqui ó, aqui ele tem o use state, é legal de mostrar para vocês, ó. Vamos aqui para a tela, então aqui ó, vou deixar aqui por enquanto que ele talvez a gente use console.log, né? Mas aqui ó, aqui por exemplo, vamos para a tela de login, que a tela de login já tem um exemplo melhorzinho de como utilizar aqui, ó, vamos ver. Login, aqui tá carregando. É o Safe Area Provider, porque é o web que não deixa. Peraí que eu só ver o que quebrou as paradas aqui. Tá. Olha, tá vendo? É bom que vocês não atualizaram o projeto ainda, que já vou ter que ter algumas coisinhas já, mas é rapidinho aqui, ó. Aqui ele tá reclamando, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai acontecer sempre com vocês também, né? Caso vocês aconteça, também é bom vocês irem vendo, mas assim, eu fui abrir aqui a launch e antes estava funcionando, né? As telas, acho que. Eu pelo menos acho que tinha entrado já. Aqui ele já deu erro, está dizendo aqui, ó. Que ele já logo aqui que deu de erro. Error, não tem Safe Area Provider. Depois a gente vai entender o que é isso, mas é basicamente porque conforme a gente usa o Storybook, a gente tem que, por exemplo, passar. Depois a gente vai ver isso também, né? Mas esses wrappers que eles chamam, que são assim, né, por exemplo, vocês imaginam, né? Se a gente tem só uma tela, né? Cria o React App, só tem uma tela, né? A gente pode criar ali essa tela dentro de uma casca, né? Dentro de uma tela padrão que a gente tem algumas propriedades, seja de tema, seja nesse caso, Safe Area Provider e tal, ou de navegação, como a gente já viu. Aí aqui também ele tem essas cascas que ele chama, não chamam de casca, mas assim, como se fossem esses, tem que depois ver, são high order components, tem que ver direito certinho desses termos aqui. Mas são basicamente, são wrappers ou
Porque aqui no caso do Storybook ele está tentando acessar propriedades que são desse safe area aqui, que ele não tem, né? Então, por exemplo, a gente teria que pegar aqui no context, no index, a gente teria que passar esse safe area provider aqui, ó, para ele. Basicamente copiar isso aqui, ó, safe area provider. Então aqui no Storybook a gente tem que passar o... Como é que você vê isso aqui? Mas não precisa se preocupar agora porque é mais de configuração, então vocês vão utilizar isso agora mesmo. Ó, então, por exemplo, vamos ver se eu... Eita, aqui não corrige, pô. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Então, aqui no login, esse que é o interessante que você tem que perceber, acho que é legal que a gente falar. Na divisão de componente, a gente viu que não tem um segredo. É o componente, como a gente viu que o botão, dependendo da propriedade que a gente passar para ele, a gente viu ali no Storybook, a gente tem algumas opções dele. Na tela a gente também viu, agora eu lembrei que a gente viu, né, na aula passada, por exemplo, aqui na Characters, tem a opção dele com os Characters, né, que é a mesma ideia que a gente viu, né, dos componentes, né, aqui por exemplo, aqui na Characters, a gente no Storybook tem alguns exemplos dele, então por exemplo, o layout, se a gente passar uma lista de caracteres, ele vai carregar dessa forma, ó, passei o caractere 1, o caractere 2, ele carrega os dois aqui. O layout, se eu não passar nenhum caractere e dizer que está carregando, aí ele parece essa segunda tela aqui. Aí tem um problema que ele não mostra, de fato, na web ele não mostra carregando, né? Mas tudo bem. E tem o fitting, que seria o terceiro estado, quer dizer, ele tem caractere, mas ele está carregando novos dados. Porque ele aparece o loadzinho aqui embaixo, aqui, ó, por exemplo. Então, tá vendo? A gente tem diferentes, eles chamam aqui de histórias, né? Ou variações dessa tela. E o que define essas variações, vocês viram, o componente é o mesmo, o que define são só as propriedades que a gente passa para ele. Então, só reforçando o que a gente viu agora um pouco com o button, né? Com o button, dependendo do texto do botão, a gente modifica, né? A gente passa justamente o texto para modificar o botão, para definir o botão. Aqui no layout, né? No Characters aqui, layout, por exemplo, é a mesma ideia. Então, por exemplo, aqui no layout, vou tentar entender o que acontece nessa tela. Nessa tela aqui, ó, ele tem aqui bastante coisinha, né? Mas assim, ele também utiliza uns componentes padrões aqui, né? Por exemplo, esse container é um componente padrão que a gente também vai costumar utilizar, que é um tab screen, que é uma tela que ele consegue reconhecer no React Native. Tem alguns problemas de... também não precisa preocupar agora, mas assim, tipo de... no iOS tem umas áreas que não precisam ser utilizadas, aqueles notches do iPhone e tal. Então, tipo assim, é como se essas telas elas englobassem, conseguissem retornar uma view padrão que comporte todas as exceções, sabe? Tipo assim, por exemplo, no iOS, se tiver um header a mais, ele vai abaixar, ou tem várias modificações. Aí ele é uma flat list, que também a gente vai entender o que é isso depois, mas assim, é uma lista, né? É uma lista, que é um componente também, tudo componente, né? React Native. E aí ele tem um headerzinho aqui, ó, no container, ele tem um header que está aqui, que chama personagem, ele tem a flat list, tem a lista de caracteres, o render item, também a gente vai entendendo também. E aí se a gente passa propriedades, ó, is loading, né? Então, uma adaptação do... Agora eu me perdi. Isso, é uma adaptação, não é bem adaptação, seria talvez adaptação, assim, ele define essas adaptações, né, de tela justamente ou essas variações, né, de tela justamente pelo componente, então ele chama de safe area aqui. Daí, isso aqui também não precisa preocupar, mas assim, basicamente cada tela ela vai seguir uma tela do componente padrão aqui de screen, que vai ser ou tab screen, que é as telas que estão dentro da tab, ou stack screen, depois a gente vai entender isso também. E aí aqui ele tem uma flat list, tem um componente de loading, componente de refresh control. Então esse componente aqui está aqui embaixo, e ele, por exemplo, ele mostra aqui, ó, de novo aqui aquele inline, né? Aqui, ó. Então aqui é a flat list, a gente passa para ela uma lista de data. É que isso aqui tudo vai ficando mais prático conforme a gente for integrando mesmo algumas coisas. Então, mas assim, a gente passa a lista de caracteres, que é um array, aqui ó, um array de caracteres, passa uma função que retorna o render item aqui, ó, que é uma função que renderiza cada uma dessas células, e cada uma dessas células é um character cell. Então ele recebe a propriedade aqui do character, ele passa esse character e passa a função, né? Então um onPress. No onPress ele chama uma outra função da própria layout aqui, né? OnSelectChar, por exemplo. Também isso aqui a gente vai entendendo melhor depois. Isso aqui seria um exemplo também, que também acaba ficando bem mais complexo de explicar agora, porque traz bastante coisa, mas assim, seria uma forma mais inicial aí de como mostrar, né? Tipo, vocês veem que assim, é complexo porque tem bastante coisa, mas assim, são 3 componentes só, né? Na verdade, né?
tem um container, tem um header aqui, a lista que carrega cada um desses itens, e cada um desses itens carrega o character cell, por exemplo. Então a gente vai também entendendo cada uma dessas coisas. E aí aqui no login, só para a gente ver também, que ele tem um layout, né? E aqui, ó, só para vocês verem, né, que a gente falou dos estados, né? Então aqui a gente vê que a gente já tem também os estados, ó, o e-mail e a senha, né? Então, por exemplo, o e-mail e a senha, aqui ele começou preenchido porque ele está pegando aqueles, sabe, o autocomplete aqui de algum lugar. Sabe aqueles preenchidores automáticos aqui, né? Mas assim, ele deveria começar assim, vazio, né? O que acontece? Aqui, ó, então, ó, tela de login. Eu tenho um container também, mesma ideia, né? Sempre vai recarregar um container, né? Container vai ser sempre a view container, a view padrão, a view que engloba tudo, né? O container padrão aqui, né? Realmente é um nome que eu uso, eu já vi pessoas usar também. Tem o header que está aqui em cima, e aí tem um content. O content, vamos pôr o border radius aqui pra gente ver. Ó, vamos pôr border radius em tudo pra gente ver. Border, aqui não está carregando na hora, né? Mas, deixa eu só ver se... Deixa eu só ver se eu desabilitar aqui, que eu só mostro pra vocês rapidão para do login. Já tá acabando também, mas... Launch. A gente falou da launch, a gente não voltou pra launch, a gente vai falar dela também. Ele definiu a navegação, pá. Vou deslogar aqui. Ó, deixa eu só ver se... Ó, se a gente for ver aqui no login, que aqui, ó, só pra gente visualizar cada um desses componentes. O container tá aqui, ó, em vermelho, tá vendo? Deixa eu pôr um spectrum. O container é esse cara todo, que tá aqui, ó. O container tá aqui embaixo. O container, tá vendo? Engloba tudo. É a tela... É a root, né? Seria a div mais... que engloba tudo. Se a gente pôr esse cara aqui, né? Então aqui dentro do que engloba tudo tem um nav header, que a gente vê ele aqui, né? Pum. E tem um content. O content é uma outra view. Então embaixo do nav header a gente tem um outro content, aqui, ó, por exemplo. O que ele faz, ó? Tá aqui, ó. Então embaixo do nav header ele tem todo esse content e ele faz duas coisas. Ele põe o flex one. O flex one, o que ele faz? Ó, só pra vocês verem. Se a gente não tiver o flex one, tá vendo? Ele vai englobar só o que está aqui, porque de fato, né? Se eu tenho uma tela, depois eu ponho os elementos, se eu tenho um pad aqui, que é o que ele tem, esse pad de 20, ele vai adicionando os elementos. Se eu ponho um flex one, o que ele faz? A gente diz que a gente quer ocupar todo o espaço que ele tem, né? Então, tipo assim, se o container também... O container também tem um flex one, né? O container aqui, ó, só pra gente ver. Ó, o container está aqui por fora, tá vendo? Tem tudo. Esse content... Por padrão, ele vai, a cada view só utiliza o que ele precisa, né? Se ele tem um botão, vamos até tirar aqui para vocês verem. Se essa view content só tem um botão, ela vai utilizar só esse botão. Beleza, ela tem aqui um pad de 20, tem um justify content de center aqui, que ela não utiliza no caso agora. Mas tá vendo? Cada view, conforme a gente for criando uma view, ela só utiliza o que ela precisa. Aqui no caso, esse flex one, só para vocês verem, né? O que ele faz é que ele vai fazer com que essa view... Tá vendo? Ela englobe e ela se estenda por todo... Essa que é a parada do flex, né? Que a gente vai também se ambientando melhor, né? Do flexbox, né? Então ela vai se esticar por tudo que ela precisa. E aqui no caso do flex ela faz isso, tem um pad de 20 e ela tem esse justify content no center justamente porque ela consegue colocar o conteúdo justamente no centro do espaço dela, né? Ela consegue centralizar todos os elementos. Então aqui no caso ela centralizou o botão, tá vendo? Também no meio. E se eu tiver mais elementos, como tem aqui, ó, a gente vê que também está aqui, ó, os elementos, tá vendo? Então ela colocou cada um desses elementos. E aí aqui, ó, só para vocês verem esse exemplozinho, que já passou do horário, mas rapidinho só para a gente falar aqui do text input, rapidinho. Então aqui a gente também tem essa mesma ideia do use state. Então o valor do e-mail, vocês concordam, né? Um exemplo perfeito de um valor que é variável, né? Conforme eu digito ele aqui, ó, ele tem que ser alterado. Entendeu? Então, a forma que o próprio componente se comporta é a seguinte. A gente passa para ele o valor, o value, né, que no caso é o e-mail. Então, a gente vê aqui, se a gente começar aqui de início, só relevem esse autocomplete aqui, que ele não deveria estar aqui, né? Mas assim, ele começaria assim, vazio. E aí, conforme eu digito, até aqui, para vocês verem, ó. Muito legal, e-mail e password. Conforme eu digito, ó, cada caractere, ó, tá vendo aqui, ó, estão vendo aqui embaixo, ó, cada caractere que é alterado, ó, ele
o que acontece? Ele tem essa função do text input, que a gente passa o valor que ele é, né, no caso, qual que é o valor dessa propriedade, no caso, o e-mail, passa um placeholder que é só para dizer esse texto aqui antes de tudo, né, e onChangeText, né, conforme esse texto é alterado, o próprio text input manda qual que é o novo texto, no caso, né? Se eu digitei Lucas, outro S aqui, ele mandou esse Lucas com 2 S. E o que ele faz é que é a forma de linkar, né? Então, por exemplo, esse onChangeText manda alterar uma função, que no caso aqui ele acabou ficando, mas ele manda uma função com esse texto, text, e a gente passa esse próprio texto para o setText aqui, por exemplo, que é o que acontece aqui, né? É que acaba que, como está aqui, ele manda já meio que a própria função, então não precisa repetir. Mas aqui ó, o que está acontecendo é o seguinte, no onChangeText ele passa a função, ele retorna qual que é o novo texto que foi alterado. E a gente usa esse novo texto justamente para alterar o próprio texto, no caso do e-mail aqui. Né? Então esse é um exemplo também do useState, né? Que é utilizado com esses text input, né? Que seriam a forma... são os inputs, né? Lembra que a gente viu na academia lá os diferentes tipos de input? Um tipo padrão de input é um text input, e no caso do text input esse seria o comportamento dele aqui nesse caso. Entendeu? Assim, entenderam? Faz sentido? E aí acho que é isso por hoje, que já passa do horário também, mas a gente vai continuando no próximo encontro, né? Mas assim, vocês veem que a gente já está caminhando alguns passos, né? A gente entendeu já o que é componente, entendeu como é que é a utilização, hoje a gente já caminhou um pouco para, que é totalmente novo para vocês, mas a gente vai falar muito sobre isso também, né? Como a gente for, já falou sobre use state, falamos sobre usar outros componentes, então, por exemplo, vocês veem, né? Nessa tela, só para vocês verem, né? Esse layout ele consome justamente os componentes da nossa própria biblioteca de componentes, né? Então, no caso, o botão, o nav header, a própria screen, né? Por exemplo. Então, aqui, ó, né, a ideia é que a gente, cada vez mais, né, a gente consiga, né, ter esse entendimento, ou esse fluxo de criar componentes que são padrão e utilizar esses componentes ao longo do projeto, né? Porque, por exemplo, eu não vou criar um botão, né, por exemplo, aqui, né, eu estou numa nova tela, eu poderia criar um outro botão, criar um outro texto, chamar a view do botão, a view do texto. Então, a ideia é que a gente crie esse lance da componentização, né? Cria esses componentes, reutiliza esses componentes ao longo do projeto, e aí pelo Storybook a gente consegue também ver esses componentes, então tudo fica nesse fluxo de componentização, né? Então a gente vai bater muito nessa tecla, assim, né? Que é justamente meio que a base geral assim, do React, basicamente. Quando eu vi o código eu estava bem confuso, agora está mais claro. Então, exatamente isso, pô. Não tem segredo, né? Tipo, ninguém vai ver isso aqui e falar, nossa senhora, entendendo tudo, né? Assim, não tem condição. Então, a ideia é que isso, aos poucos a gente vai cada vez mais se ambientando, né? O que é uma tela, o que é componente, o que é uma tela, o que é um estilo. Aqui ainda tô muito nesse que eu comentei, né? Que tá meio complexo agora, de passar para vocês meio que a parte mais superficial. Mas vocês vão ver, conforme a gente for criar umas outras telinhas aqui, vai ficando muito mais prático, que é isso que vai ficar, que acho que para mim as coisas funcionam muito mais de forma mais prática. Assim. Então, forma para você falar, vamos então criar mais umas 2 telas aqui nesse aplicativo, criar um componente, blá, blá, blá. Aí vocês vão vendo como é que o fluxo de trabalho é feito de si, como é que as coisas são modificadas, e aí vai ficando mais claro ainda para vocês. Assim, né? No caso, a gente ainda está se ambientando ainda, né? Mas aí, que bom que está ficando um pouco mais claro, então. Que bom que... E aí vai ficando cada vez mais claro, e aí daqui a pouco vocês estão codando tudo que é app aí para fora aí. Mas fechou, pessoal? Acho que tá bom por hoje, né? Vou parar aqui o